Olá, sextos anos, professor Júnior na área, tudo bem com vocês? O tema dessa semana, então, está no percurso 11 do nosso livro base, a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima, tá? Começando então nossa aula, como é que está o tempo? Como é que está o clima? A gente não pode confundir, tá? Por exemplo, o tempo hoje, que eu estou gravando essa aula no domingo, ele está ensolarado, uma temperatura média, está o tempo. E o clima é subtropical. Ano que vem, o clima vai continuar sendo subtropical. Agora, o tempo vai mudar amanhã, vai mudar semana que vem, ele muda direto. Então, tempo é uma coisa, clima é outra. O clima, a gente vai estudar no próximo capítulo, tem que ter uma pesquisa durante uns 30 anos até definir o clima de uma região. Já o tempo não, o tempo vai mudando por essas três questões aqui, ó. Vai mudando então pela mudança de temperatura, da pressão, que é o peso do ar, né, e pela umidade do ar. Esses três fatores aqui fazem as mudanças de tempo acontecer, além dos ventos e das massas de ar. Ok? Então, tempo muda constantemente, clima não. O clima ele é uma condição que reflete se é longe ou perto do mar, se o lugar é alto, se o lugar é baixo, se fica próximo à linha do Equador ou não. Aí é o clima. O nosso, por exemplo, aqui na nossa região é o clima subtropical. Agora o tempo, ele está sempre mudando, por isso que existe a previsão do tempo, né? O Coutinho ali no rádio não é previsão do clima, é previsão do tempo, certo? Tempo e clima, certo? Então aqui nós temos algumas condições que modificam o tempo, tá? A atmosfera, né, que é essa grande camada que envolve o planeta Terra, né, que é composta por oxigênio e nitrogênio, principalmente, tá? Então, essa camada de atmosfera, ela é muito importante para a sobrevivência, né, para a existência da vida aqui no nosso planeta. Os ventos também, eles são constantes, existem lugares com mais ventos, existem lugares com menos ventos, depende muito da pressão atmosférica, certo? Aqui tem uma figura mostrando as direções dos ventos por causa do movimento de rotação da Terra, né? A Terra vai girando, então os ventos também vão se movimentando, vão sendo provocados por esse movimento de rotação da Terra, certo? Movimento de rotação da Terra, certo? Aí massas de ar. O que é uma massa de ar? Massa de ar é uma grande quantidade de ar que tem característica do lugar onde ela se formou, né? As massas de ar, certo? Massas de ar, certo? Então, as massas de ar, por exemplo, que se formam mais próximas aos polos vão ser mais frias, as que se formam mais próximas aqui da linha do Equador, onde é uma região mais quente do mundo, são mais quentes. Se elas se formam mais no mar, vão ser úmidas. Se elas se formam mais em cima do continente, elas vão ser secas. Então, as massas de ar elas podem ser úmidas ou secas, ou podem ser quentes ou frias. Então, por isso que às vezes assim, a previsão do tempo, vem uma massa de ar e mudou o tempo. Realmente muda o tempo. Se ela vem lá da região mais da Argentina, que é mais ao sul, né, mais próximo à Antártida, vai ser frio, vai mudar para o frio. Se ela vem mais lá da Amazônia, da região, vai trazer mais calor. Se ela vier de uma região onde ela se formou, é mais no oceano, vai trazer chuva, umidade. Se ela se formou num lugar com pouca umidade, vai ser uma massa de ar, vai mudar o tempo, mas vai ser um tempo mais seco, como está agora, né? Vocês podem ver que a nossa região está passando por uma crise aqui de falta de água, de seca, e isso tem várias influências em relação à dificuldade dessas massas de ar de passar na nossa região, úmidas, né? Dificuldade de massas de ar úmidas, e também em função das massas de ar úmidas aqui da Amazônia, que também não estão vindo aqui para a nossa região, certo? Previsão do tempo, né? A previsão do tempo serve para muita coisa, né? Para a gente poder sair de casa, para os agricultores, para os caminhoneiros, elas servem para o nosso dia a dia, por isso que tanta gente gosta de ficar sempre ligado nas previsões do tempo, certo? Então a aula de hoje foi sobre tempo e clima, tá? Tempo
e clima, que são coisas diferentes. Tempo muda constantemente em função então da umidade do ar, da temperatura e da pressão, e o clima não, o clima ele fica sempre o mesmo e ele é determinado por vários fatores que a gente vai entrar no próximo capítulo, certo? O clima não fica mudando todo dia. Certo? Então o tempo vai mudando sempre, constantemente, em função de vários fatores, como esses que eu falei, e mais os ventos e as massas, os ventos e as massas de ar, ok? Então a gente viu a diferença de tempo e clima, a gente viu que os ventos sempre acontecem em função da pressão atmosférica, que é a pressão, que é o peso do ar que existe, e em relação ao movimento de rotação que existe do nosso planeta. As massas de ar são grandes porções de ar que tem características do lugar onde elas se formaram, então geralmente há uma disputa entre uma massa de ar e outra. Por exemplo, nós temos uma massa de ar agora seca sobre nós. Se uma massa de ar com umidade tomar o lugar dessa massa de ar que está sobre nós, que é seca, vai vir chuva, se não, vai continuar seco. Se vier uma massa de ar mais do sul, mais perto da Antártida, e empurrar essa para frente e entrar no lugar, vai trazer mais frio, enquanto que não acontecer isso, continua com esse tempo assim um pouco mais quente, certo? E aí temos também as previsões do tempo e a importância delas. Ok, gente? Então essa é a aulinha dessa semana. Vocês leem aqui o capítulo Percurso 11, que é bem curtinho, são só 4 páginas, e depois vocês respondem então e me enviem essas 3 perguntas aqui, ó. A pergunta 1, para caracterizar o tempo atmosférico da localidade em que você está nesse momento, então no dia que você for fazer a atividade. Cite 3 atividades humanas que são influenciadas pela ação dos ventos e explique como a previsão do tempo pode nos auxiliar no planejamento das atividades do nosso dia a dia. Então, lê, assiste de novo essa pequena aula, lê o percurso 11 e depois responde essas 3 questõezinhas e me envie. Ok? Abraços a todos.